Tanto o presidente Biden quanto o presidente russo Vladimir Putin chamaram a reunião de alto risco de produtiva, apesar das questões que ainda não foram resolvidas. Biden disse depois que fez o que veio fazer, enquanto Putin encerrava poeticamente com os repórteres. E há uma resistência crescente contra as grandes empresas de tecnologia. Os dois lados do corredor concordam que um grande monopólio das Big Techs é uma ameaça à economia e deve ser rompido. Isso ocorre porque também há um crescimento de conversas bipartidárias sobre infraestrutura. E o governador do Texas, Greg Abbott, está dando continuidade ao Muro da Fronteira, iniciado sob a administração Trump. Isso ocorre no momento em que a Flórida está enviando ajuda. O governo Ron DeSantis enviará recursos da lei de seu estado para lidar com a crise da fronteira no Texas e no Arizona. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Esforços bipartidários estão em andamento na capital do país. A infraestrutura avança em direção ao consenso, enquanto um novo projeto de lei visa proibir as práticas anticompetitivas que criaram monopólios pelas Big Techs. Mas antes de entrarmos em tudo isso, uma atualização sobre o confronto do presidente Biden e do presidente russo Vladimir Putin em Genebra, na Suíça. Enquanto a reunião começou caótica, com a imprensa e os seguranças se empurrando, o resto foi adiante como planejado e Putin até se exaltou poeticamente durante sua coletiva de imprensa solo, dizendo aos repórteres: "Na vida não há felicidade na vida, há apenas a miragem disso no horizonte, então vamos valorizar isso." Ambos os lados declararam a reunião produtiva. Putin chamou as negociações de construtivas e Biden disse que elas foram boas e positivas. Apesar da perspectiva otimista, uma série de questões permanece em discussão. Uma questão importante, a segurança cibernética, permanece sem solução. Ambos os lados afirmam que haverá novas negociações. Biden quer que a Rússia assuma a responsabilidade pelos cybercriminosos em seu país, observando os recentes ataques de ransomware na fábrica de processamento de carnes JBS e na Colonial Pipeline dos Estados Unidos. O FBI culpa um grupo de hackers russos pelos dois ataques, enquanto Putin concordou em iniciar as consultas. Ele também disparou de volta, perguntando: onde estão as provas? Onde estão as provas? Putin também disse que Biden é muito diferente de seu antecessor Trump. Entre os tópicos discutidos estão o líder da oposição preso, Alexei Navalny, e dois americanos, Paul Flynn e Trevor Reed, que Biden afirma que estão presos na Rússia. Biden disse que fará o acompanhamento mais tarde. Outros tópicos incluíram questões de direitos humanos e os recentes ataques cibernéticos russos contra a infraestrutura dos Estados Unidos. E a Rússia e os Estados Unidos também concordaram em reiterar seus embaixadores. Biden considerou a reunião um sucesso, dizendo: "Fiz o que vim fazer. Número 1, identificar áreas de trabalho prático que nossos dois países podem trabalhar para promover nosso interesse mútuo e também beneficiar o mundo. Segundo, comunicar diretamente que os Estados Unidos responderão a ações que prejudicar nossos interesses vitais ou os de nossos aliados. E 3, definir claramente as prioridades de nosso país e nossos valores." Enquanto Biden mudou de opinião sobre Putin após tê-lo chamado de assassino meses atrás e de adversário digno antes da cúpula, ele tem mudado o tom com o líder chinês. Biden tem levantado preocupações sobre a disposição de Pequim em ajudar a encontrar as origens do vírus do PCC e também parece estar assumindo uma postura mais dura em relação a Pequim. Ele também disse a repórteres ontem que o líder da China não é um velho amigo. Ele disse: "A China está realmente tentando chegar ao fundo disso?" No passado, Biden destacou seu relacionamento próximo com o líder da China. Em 2013, Xi Jinping chegou a chamar Biden de seu velho amigo. Um repórter perguntou a Biden se ele ligaria para Xi para pedir para ele deixar os investigadores entrarem na China novamente. Biden parece ter mudado de posição, dizendo: "Vamos esclarecer uma coisa, nos conhecemos bem, não somos velhos amigos, é apenas puro negócio." No mês passado, Biden ordenou que ajudantes encontrassem a origem do vírus, mas disse que os Estados Unidos está analisando diferentes teorias, incluindo a teoria do vazamento de laboratório de Wuhan.
Agora, voltando para Washington, os legisladores dos Estados Unidos querem proibir as práticas anticompetitivas que criaram os monopólios das Big Techs. Os dois lados do corredor concordam que um grande monopólio de tecnologia é uma ameaça à economia e deve ser destruído. Eles publicaram isso há alguns dias, mas acabaram de anunciar essa mudança na conferência de imprensa da semana passada. Há 5 projetos e, embora os projetos não mencionem nenhuma empresa pelo nome, há 4 empresas que estão no alvo: Amazon, Facebook, Google e Apple. O presidente do subcomitê antitrust da Câmara, o republicano David Cicilline, disse: o monopólio digital está travando toda a nossa economia. O subcomitê antitrust da Câmara descobriu que os grandes oligarcas da tecnologia estão esmagando os concorrentes, comprando-os ou replicando seus produtos. Isso depois de 1 ano e meio de longa investigação sobre os 4 gigantes de tecnologia. Eles descobriram, por exemplo, que a Amazon usa dados coletados de seus próprios vendedores independentes para replicar e promover seus próprios produtos feitos pela Amazon. Os 5 projetos de lei visam regular os mercados digitais e evitar monopólios, banir a autopreferência, reduzir o domínio das Big Techs, tornando ilegal para as grandes plataformas online, como a Amazon, comprar ações ou ativos que poderiam promover sua influência dominante. Eliminar o conflito de interesses, tornando ilegal possuir simultaneamente outros negócios enquanto controla uma plataforma online dominante. Promover a concorrência, reduzindo as barreiras de entrada e reduzindo os custos de troca de consumidores e empresas. Aplicar de forma agressiva as leis antitrust. Este é o maior movimento até agora para tornar as Big Techs menores. Se esses projetos forem aprovados, os gigantes de tecnologia terão que reestruturar as práticas de negócios ou se separar. E agora vamos voltar para a infraestrutura. Há um grupo crescente de senadores bipartidários trabalhando em infraestrutura. O grupo de senadores dobrou de tamanho para 21 membros. Ele agora inclui 11 republicanos, 9 democratas e 1 independente. O grupo inclui os senadores Susan Collins, Mitt Romney e Kyrsten Sinema, entre outros. O grupo buscou apoio para sua proposta na quarta-feira. Eles disseram em um comunicado: estamos ansiosos para trabalhar com nossos colegas republicanos e democratas para desenvolver uma legislação baseada nesta estrutura para enfrentar os desafios críticos da infraestrutura da América. A Casa Branca disse que seu briefing com os democratas, que a apoiam, foi produtivo e encorajador. A proposta chega a menos de $1 trilhão. A mudança ocorre no momento em que Biden deve voltar a se engajar em casa após seu encontro com Putin. O proposto emprego americano de 2 trilhões. O plano será pago por meio de aumentos de impostos. Biden indicou aumentos de impostos sobre os ricos, aumentando a alíquota de imposto corporativo para 28% para pagar pelo pacote, mas tem visto um forte retrocesso entre os republicanos e alguns democratas moderados. O líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, chamou-o de cavalo de Troia, e o líder da minoria da casa, Kevin McCarthy, chamou-o de o maior erro que os democratas poderiam cometer. O senador democrata moderado, Joe Manchin, também indicou que provavelmente não apoiará o pacote se ele for partidário ou tiver aumentos de impostos muito altos. Manchin não tem certeza sobre como pressionar pela infraestrutura partidária desta forma, porque alguns democratas sugeriram usar a reconciliação orçamentária para passar o pacote sem votos republicanos. Foi assim que o cobiçado pacote de ajuda de 1,9 trilhões foi aprovado. Embora Manchin tenha sinalizado antes que ele não apoia fazer isso novamente, sua postura parece inalterada. Isso aconteceu depois que alguns democratas tentaram garantir um compromisso dele sobre o pacote, em troca do apoio a uma proposta bipartidária menor que Manchin ajudou a fazer. Manchin disse a repórteres no Capitólio: se eles não gostarem, eles deveriam votar contra. Isso não deveria ser condicional. O acordo de Manchin e Romney sobre a infraestrutura está pendente de aprovação da Casa Branca. Romney espera um apoio republicano mais amplo, além de apenas 10 necessários para contornar a obstrução. E enquanto o apoio bipartidário aumenta lentamente, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, está trabalhando para forçar o projeto de lei com ou sem o apoio republicano. Ele se reuniu com 11 democratas no Comitê de Regras do Senado na quarta-feira.
Ele disse a repórteres um dia antes: há membros com opiniões muito justificadas. Tudo que você pode fazer bipartidário, você deve tentar. Mas se há apoio suficiente para o projeto de lei aprovar linhas partidárias, ainda não está claro. E vamos deixar a infraestrutura por enquanto e voltar para a fronteira sul. O governador do Texas, Greg Abbott, está dando continuidade ao muro da fronteira iniciado sob a administração Trump. Ele disse que é uma responsabilidade federal que eles precisam assumir para proteger os texanos. Greg Abbott disse: a construção do muro do Texas começou oficialmente. Ele disse que aprovou 250 milhões para começar a construir o muro. Ele disse: o Texas está pronto para construir o muro no Texas e já iniciamos o processo de contratação de um gerente para supervisionar este projeto. Vamos primeiro olhar para o uso de propriedade estatal e doação de propriedade privada. Isso aconteceu depois que a Casa Branca anunciou na semana passada que autorizou oficialmente mais de 2,2 bilhões de dólares em fundos militares que foram desviados durante o governo Trump de volta para o Pentágono, enquanto os funcionários do governo Biden caracterizaram o muro apoiado por Trump como desperdício e ineficaz. A Abbott agora exige que a administração Biden devolva a propriedade da fronteira que foi confiscada pelo governo federal por construir um muro em seu estado. A Abbott escreveu: escrevo agora para exigir que você devolva imediatamente aos texanos todas as terras tomadas pelo governo federal, mas não utilizadas para a construção de um muro de fronteira. O governador disse que a imigração ilegal está prejudicando os texanos. Ele anunciou 3 leis, uma das quais para contratar um gerente para supervisionar a construção do muro. Abbott disse que esse trabalho é de responsabilidade do governo federal, mas que ele está se recusando a assumir. Ele culpou o atual governo pela crise, dizendo: e não se engane, a crise da fronteira com a qual estamos lidando agora é o resultado direto das políticas de fronteira aberta que foram postas em práticas pela administração Biden. Lembre-se de que a fronteira estava muito melhor sob controle da administração Trump, até que o presidente Biden entrou e removeu os restos da política do México. O Texas tem mais de 1.600 quilômetros de fronteira, alguns com e sem muros de fronteira. Abbott disse que a legislatura já dedicou mais de $1 bilhão às seguranças das fronteiras. E o Estado do Sol está enviando ajuda para a fronteira. A Flórida está enviando reforços. O governador Ron DeSantis enviará os recursos de aplicação da lei de seu estado para lidar com a crise de fronteira no Texas e no Arizona. Isso porque os governadores do Texas e do Arizona invocaram um pacto de emergência interestadual na semana passada e pediram a outros estados que enviassem policiais e outros suprimentos. DeSantis disse na quarta-feira que várias agências e escritórios do xerife em seu estado já se comprometeram a ajudar e eles estão enviando ajuda. Ele disse: acreditamos que proteger a fronteira sul é importante para nosso país, mas especificamente beneficiará o povo da Flórida se for capaz de manter isso sob controle. Ele acrescentou que, na Flórida, eles apoiam a aplicação da lei e acreditam no financiamento da aplicação da lei. E ajudar os 2 estados fronteiriços é a coisa certa a fazer. Ele disse: acreditamos que proteger a fronteira sul é importante para o nosso país, mas especificamente beneficiará o povo da Flórida se for capaz de manter isso sob controle. A Flórida é o primeiro estado a responder aos pedidos de ajuda do Texas e do Arizona. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.